Salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura? Nesta 7ª aula de Fisiologia, nós entraremos em outro tópico da Fisiologia, começando pelo músculo esquelético. As próximas aulas vão ser dedicadas ao músculo esquelético e ao músculo liso, começando aí pelo músculo esquelético. Vamos dar essa introdução aí, falando da anatomia fisiológica. Então, começando, né, como eu falei para vocês, vou mostrar o que é a musculatura estriada, uma introdução a ela. E da musculatura estriada eu vou mostrar para vocês a estrutura macroscópica dela, estrutura microscópica e terminar falando dos componentes proteicos aí da musculatura estriada. Bom, vamos começar aqui falando o seguinte. A musculatura estriada, que eu abreviei aí chamado de ME, é o tecido responsável por permitir o movimento voluntário do corpo, além de fornecer a base estrutural para a proteção dos órgãos viscerais. Essa imagem que vocês observam aí na tela, uma imagem que vocês conseguem encontrar vários tipos aí no Google, que é uma imagem que mostra toda a estrutura anatômica da nossa musculatura estriada, tá certo? Esse é um tipo de musculatura que a gente chama de musculatura estriada esquelética, porque ela está firmemente presa aos nossos ossos. Você nota aqui bem que essa musculatura está bem presa aos nossos ossos. E cerca de 40% do nosso corpo é musculatura estriada esquelética, certo? Visto que nós temos aí o movimento voluntário de várias partes do nosso corpo. E quem vai permitir essa parte de movimento voluntário, quem vai desempenhar esse movimento, vai ser a musculatura estriada esquelética. E por que se chama musculatura estriada? Bom, nós vamos ver aí nessa aula, mas já vou adiantando para vocês que quando a gente olha a estrutura microscópica do músculo esquelético, a gente vê que tem várias estrias, como se fossem várias bandas. E por decorrência dessa estrutura anatômica, nós falamos que este tipo de músculo é um músculo denominado de estriado. E o fato dele ser firmemente preso ao osso é denominado de músculo estriado esquelético. Nós temos outros músculos, que é a musculatura lisa, musculatura braquial, que é o músculo do rosto, que é semelhante à musculatura estriada esquelética, mas não é uma musculatura que elas não se contraem sozinhas, elas se contraem todas em conjunto para promover um efeito aí na fisionomia do rosto, né? Por exemplo, o sorriso, para poder falar, vários músculos atuam. E nós temos também a musculatura estriada cardíaca, que ela tem uma anatomia diferente da estrutura do músculo estriado esquelético e músculo liso. Mas isso eu vou falar quando eu falar do coração, beleza? Vamos começar aqui mostrando a anatomia macroscópica do músculo estriado. Então, o músculo estriado, na sua condição macroscópica, possui um epimísio, perimísio e endomísio. O que é isso? Isso são camadas de tecido conjuntivo que vão envolver diferentes partes do músculo. Então veja, nós temos lá o nosso músculo e ele tem um revestimento que é possível nós detectarmos de maneira macroscópica. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa estrutura macroscópica aqui para a gente ver o que é um músculo esquelético. Então veja, nós temos aqui ele preso ao osso por intermédio de um tendão, certo? Isso aqui é um músculo qualquer. E ele é todo cheio de feixes, está vendo? Um monte de feixes. E dentro do músculo nós temos várias outras estruturas aqui. Só que o músculo, né, essas proteínas que compõem o músculo, né, elas não ficam soltas no nosso organismo, elas ficam revestidas por um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo mais externo aqui do músculo é o epimísio. Então nós temos esse tecido que vai envolver o músculo. Conforme nós vamos entrando mais no músculo, nós vemos que temos outras regiões aqui, tá certo? Essa região que eu estou contornando aqui para vocês é denominada de região do feixe muscular. Tem vários outros pontos chamados de fibra muscular. E nós temos também vasos sanguíneos que vão irrigar essas regiões. Não está mostrado aqui, mas também temos terminações nervosas para permitir a contração do músculo, coisa que eu vou falar para vocês nas próximas aulas. Se nós formos olhar aqui o feixe muscular ele também tem um revestimento, que é o perimísio, que é um tecido conjuntivo que vai revestir o feixe muscular. E a fibra muscular, que é a unidade celular do músculo, também é revestida por um tecido conjuntivo chamado de endomísio, certo? E tudo isso aqui a gente consegue observar de modo macroscópico. Então essa é a estrutura do músculo esquelético numa vista macroscópica. Só que o músculo tem muito mais coisas do que isso.
E para a gente ver, a gente tem que observar a anatomia microscópica do músculo. Que a fibra muscular, como eu falei para vocês, é a unidade celular do músculo, que eu mostrei na figura anterior. Ela é composta por membrana citoplasmática. No músculo, as estruturas mudam um pouco de nome em relação às outras células. A membrana citoplasmática é chamada de sarcolema, o citoplasma é chamado de sarcoplasma, núcleo recebe o mesmo nome, e temos as organelas aí da musculatura estriada. Somente o retículo endoplasmático da musculatura estriada esquelética recebe outro nome, que é o retículo sarcoplasmático. E também, existe uma região com diversos filamentos proteicos denominada de miofibrilas. Então a gente consegue ir cada vez mais aproximando a estrutura do músculo numa condição microscópica. E as miofibrilas possuem uma região altamente organizada denominada de sarcômero. E quando a gente fala do sarcômero, o sarcômero possui também uma diferenciação histológica, que é banda A, banda I, banda H, linha M e linha Z. O que é cada uma dessas bandas e o que é cada uma dessas linhas? Para a gente saber o que é isso aí, a gente observa essa figura aqui do filamento muscular, a fibra muscular. Então veja, então aqui nós temos a célula muscular, nós temos o núcleo dessa célula, a membrana citoplasmática aqui, que é o sarcolema, e o sarcoplasma, que é o citoplasma aqui da fibra muscular. Bom, dentro da fibra muscular nós temos várias mitocôndrias que fornecem o ATP para a contração muscular, e nós temos aqui, não está mostrado, mas temos várias regiões aqui que correspondem ao retículo sarcoplasmático. E bem no centro aqui da fibra muscular, nós temos essas miofibrilas, que é esse prolongamento que vocês estão vendo aqui. E cada miofibrila tem essa estrutura aqui anatômica específica. O que é cada um desses pontos aqui? Bom, você vê que é uma coisa repetitiva, Fica mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, é uma condição repetitiva. Esta região mais clara nós chamamos de região ou banda I. A região mais escura aqui é denominada de banda A. E uma região intermediária, não muito clara e não muito escura, é denominada de banda H. E nós temos também algumas linhas aqui que cortam a miofibrila. Nós temos uma linha denominada de linha Z e outra linha denominada de linha M. E o sarcômero, o que é o sarcômero? Bom, o sarcômero ele é uma estrutura que vai de uma linha Z até outra linha Z. Então, metade da banda I, toda a banda A e metade de outra banda I compõem um sarcômero. E você vê que é uma unidade que vai se repetindo ao longo da miofibrila. E se nós formos observar histologicamente falando, é isso daqui que nós observamos quando olhamos uma musculatura estriada esquelética. Então veja, essa região mais escura é a nossa banda A. Dentro dela temos a banda H e a linha M, só que não dá para enxergar aqui, é bem complicadinho de enxergar. A gente enxerga uma fina linha aqui, mas é bem difícil de enxergar. E temos a banda E, que é a região mais clara. Genericamente, a gente pode falar que o músculo tem uma região clara, escura, clara, escura, clara, escura. E esta linha aqui que vocês observam, que eu estou com o mouse em cima dela, é a nossa linha Z. E de uma linha Z até outra linha Z, nós temos o sarcômero. Então, nós temos duas regiões mais claras e uma região mais escura no meio. E vê que isso vai se repetindo. Então, aqui nós temos um sarcômero, aqui nós temos outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero, e assim sucessivamente. E se a gente olhar a estrutura microscópica, uma foto de micrografia eletrônica, nós conseguimos ver muito bem cada estrutura aqui da miofibrila. Então, nós temos a banda A, bem nítida aqui, uma região mais escurecida. Temos a banda H, aqui, que eu estou mostrando com o mouse, não está mostrado aqui na figura, mas estou colocando aqui. E no meio aqui nós temos a linha M. Esta linha aqui que está no meio exato da banda A. E nós temos a banda I, certo? Que é a região mais clara, tanto aqui como aqui. E no meio da banda I nós temos a linha
Z. Tá certo? E para encerrar essa aula, né, só mostrar a parte das proteínas musculares, que esses filamentos e essa organização do sarcômero, banda A, banda I, linha Z, linha M, banda H, nada mais é do que a composição proteica dessas regiões. E a musculatura estriada possui os seguintes filamentos, que é o filamento de actina, miosina e tinina. Cada filamento, dependendo da sua organização no sarcômero, é a banda A, a banda I ou banda H, que vai ficar muito mais fácil para a gente ver agora. Olha só essa figura. Agora sim nós conseguimos determinar qual é a composição da banda A, da banda I, linha Z, linha M e banda H. Então nós temos aqui a nossa banda a banda I, que é daqui para cá, e a linha Z. Aqui. Não está mostrado aqui, mas nós temos a linha M e deste ponto cinza até este outro ponto cinza é a banda H. Bom, a banda A é a banda que pega todo o filamento de miosina, que é esse filamento mais grosso aqui, e um pedaço do filamento de actina, que é esse filamento cinza mais fino. Pelo fato do filamento de miosina ser mais grosso, histologicamente nós enxergamos a banda A como sendo mais escura. Por isso que a banda A ela apresenta aquela característica, porque nós temos filamentos grossos de miosina. E vê que miosina tem um monte de coisinha cinzinha aqui que nós chamamos da cabeça da miosina. Isso aqui puxa o filamento de actina para promover a contração muscular. Mas eu não vou entrar em detalhes porque não é foco dessa aula. E nós temos aqui nesta região, uma região onde nós não temos a cabeça da miosina, que é chamada de região ou zona careca, que não tem cabeça. Certo? Seria certo se não tivesse cabelo, mas enfim, né? É zona careca. Não está mostrado aqui, mas a banda H, ela pega somente os filamentos de miosina. Então ela vai daqui a aqui, como eu falei para vocês. E a banda I, ela não pega os filamentos de miosina, mas somente os filamentos de tinina e os filamentos de actina. Então ela vem daqui para cá. E os filamentos de miosina e de tinina de um sarcômero termina na linha Z. Então cada sarcômero ele tem um ponto inicial e um ponto final numa linha Z. E eles como se superpõem um do lado do outro. Como é que é isso? É essa estrutura aqui que vocês observam. Então aqui nós temos um sarcômero, certo? Que vai de uma linha Z até outra linha Z. A banda H, aqui a banda A, que nós temos uma pequena fração de actina e o filamento de miosina, certo? Daqui até aqui. E a banda I, que é mais clara, certo? E veja que quando chega na linha Z, existem outras proteínas aqui que vão permitir a parada do filamento de actina e de tinina, que não está mostrado aqui, nessa figura. E o outro filamento de actina é um pouquinho mais baixo do que o anterior. Então eles meio que se superpõem um em relação ao outro na linha Z, para ter outro sarcômero aqui. E só para a gente já ter noção, quando a gente olha a contração do músculo, lembra-se que nós tínhamos as cabeças da miosina? Bom, a miosina vai puxar aqui a actina para a região da banda H. Quando isso acontece, o músculo fica contraído. E nós não enxergamos mais a banda H quando o músculo está contraído. E também nós temos um encurtamento da banda I. Vê que aqui ela tem um certo tamanho e aqui ela fica menorzinha. Então, numa estrutura histológica, um músculo contraído, nós temos um encurtamento da banda I, o desaparecimento da banda H, certo? E uma maior predominância aqui da banda A. A gente vai conseguir enxergar mais ela porque ela não se mexe. A única coisa que vai se mexer vai ser os filamentos de actina que estão aqui na banda I e um pouquinho na banda A. Beleza? Bom, essa foi então a aula introdutória aí da musculatura estriada, foi a referência que eu utilizei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtem aí a aula, compartilhem, participem aqui no YouTube, se inscrevendo no canal. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os vídeos. E se vocês quiserem participar lá no Facebook, tem o grupo, a página e o meu Facebook particular. Todos eles estão na descrição deste vídeo. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.